Emergências médicas. Para não perder tempo, doente está grave, está inconsciente. Então a minha primeira questão é, não responde, será que tem pulso, será que respira? Porque a emergência médica número um, a coisa mais grave, que não tem como piorar, porque piorar morreu, é a paragem cardiorrespiratória, a PCR. Essa é a emergência número um. Então, eu estou a começar a atender um doente grave, seja na enfermaria, na sala de emergência, o doente chega e, doutor, está aqui o doente. O doente em cena, ele está inconsciente. A primeira coisa é saber, ele está em paragem cardiorrespiratória ou não. Essa é a primeira coisa. Não posso estar a dar voltas aqui, a tentar fazer outras coisas. Não, a primeira coisa que eu tenho que saber é, está em paragem cardiorrespiratória ou não. Então, como é que se faz para eu saber se o doente está em paragem cardiorrespiratória ou não? Primeiro, não se esqueça de que nessas situações a primeira coisa sempre é avaliar as condições de segurança do lugar onde eu estou a abordar este doente. Então, já vi que há condições de segurança para eu abordar o doente. Então, o primeiro ponto é avaliar a responsividade. É um doente que não se está a mover, está inconsciente, mas é capaz de eu chamá-lo vigorosamente, voz tanto alta, e senhor, o senhor está bem, e dar assim uns toques vigorosos a nível dos seus ombros, para ver se ele me responde. Se ele não me responde, eu já faço tanto a avaliação do pulso. Avaliação do pulso. Do pulso. E tem que ser o pulso central. Ok? Nessa hora tem que avaliar pulso central. Pulso central é o pulso aqui da carótida. Ok? E muitas vezes eu me deparo com a situação do colega está a avaliar o pulso, nessa situação vai nos pulsos periféricos. Não é nos pulsos periféricos. Porque o pulso periférico ele pode estar filiforme a imperceptível num doente em choque, mas que não esteja tanto ainda em paragem cardiorrespiratória. Para eu ter certeza que o paciente que não tem pulso é porque está mesmo em paragem cardiorrespiratória, é porque eu palpei o pulso central, aqui na carótida. Então, a avaliação do pulso central e ao mesmo tempo que faço a avaliação da respiração. Ok? Portanto, avaliação da respiração. Eu tenho de 5 a 10 minutos, a 10 segundos para fazer essa avaliação. Portanto, de 5 a 10 segundos, eu tenho que ter certeza que o paciente não tem pulso carotídeo e o paciente não tem movimentação respiratória, portanto, do aparelho respiratório, não tem incursões respiratórias. Nesse caso, eu estou diante de uma paragem cardiorrespiratória. O que é que faço a seguir? Então, o passo seguinte, ok? O passo seguinte é chamar ajuda. Chamar ajuda. Chamar ajuda aqui pressupõe que você chama a equipa, você vai e grita, olha, estamos diante de uma paragem cardiorrespiratória, preciso de ajuda. Tragam o carro de emergência e o desfibrilador. Se tiver no meu intra-hospitalar, há de ter o carro de emergência, e portanto com o carro de emergência vem sempre o desfibrilador junto com ele. Mas às vezes estás no centro médico, estás numa unidade assim mais pequena, em que não tem essas condições todas, mas há de ter lá um desfibrilador externo automático, chamado DEA, ok? Mas estás numa zona que, ok, não tens isso, mas has de chamar eventualmente o número dos bombeiros para, tanto quando chegarem, te ajudar. Mas tem que chamar ajuda, tanto vai ser o quê? Equipa que vai chegar com o desfibrilador e o carro de emergência, onde tem, portanto, a medicação toda que vai usar na paragem, para chegar. Então, chama ajuda. E qual é o próximo passo? Então, o próximo passo é começar
a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, ok? Portanto, aqui, nos chamar ajuda é equipa e desfibrilador. Desfibrilador. Ok? Equipa e desfibrilador. Tem que chamar sempre equipa e desfibrilador. E logo a seguir, imediatamente, você começa a RCP, que consiste em um adulto, portanto, estamos a falar em fazer 30 compressões e 2 ventilações, tanto artificiais. Boca a boca já não se faz, não é recomendável fazer boca a boca se você não tiver uma máscara, portanto a máscara de bolso, aquela máscara que todos nós devemos ter na nossa mochila, no nosso bolso, para sempre que encontrarmos uma situação dessa que precisamos atuar, então temos a nossa máscara, o Neo Pocket Mask, para não fazermos a respiração boca a boca assim, direto, porque isso ultimamente está proibido por causa da disseminação de doenças, mas temos que ter a máscara para depois fazer esse mesmo procedimento quando for necessário. Portanto, paragem cardiorrespiratória é a principal, a emergência número 1. Se eu tenho um doente grave na minha frente, crítico, está inconsciente na cena, então a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é está em paragem ou não está em paragem. E como é que eu vou testificar isso? Então, repetindo, rapidamente, avaliar responsividade. Como é que se faz isso? Chamar esse senhor vigorosamente: senhor está bem? Se ele não nos responde, então a responsabilidade 0. Ok, nesse mesmo momento, além de chamar, eu também fiz o quê? Toquei vigorosamente os seus ombros. Pode ser que ele não responda a uma estimulação verbal, mas responda a uma estimulação tanto de toque mais vigoroso. Se nos dois não respondeu, é porque não responde mesmo. Então, ponto número 2, avaliação do pulso e da respiração ao mesmo tempo. Pulso avaliou aonde? Na carótida, tem que ser pulso central. E respiração como? Portanto, para isso, normalmente eu tenho que ter o doente exposto. Se o doente está coberto de lençóis, eu tenho que retirar os lençóis, que é para poder avaliar bem se o tórax desse doente se move ou não se move, tem movimento respiratório ou não tem movimento respiratório. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu não tenho 2 minutos, nem tenho 1 minuto para fazer isso. Eu tenho de 5 a 10 segundos que é para fazer isso. Dentro desses 10 segundos, não senti pulso dele, não senti movimento respiratório, então está confirmado. É um doente que não responde, é um doente que não respira, é um doente que não tem pulso. Então, qual é o diagnóstico que eu tenho? Paragem cardiorrespiratória. O que eu faço? Chamo, por favor, ajuda, temos paragem cardiorrespiratória. Preciso de equipa e desfibrilador. Desfibrilador, ok? Carro de emergência com desfibrilador. E aí eu imediatamente volto-me para o doente e começo a fazer as compressões cardiotorácicas, que isso nós aprofundamos tanto em próxima aula, no curso. Tem toda uma como posso dizer, tem toda uma exercitação, tem uma parte prática que precisa ser bem exercitada e tudo mais, mas a sequência é essa, para você não ficar perdido assim, o que é que eu faço, ok? Então, isto aqui é o que nunca eu devo deixar para depois. Eu não posso pensar em outras coisas antes de pensar numa paragem cardiorrespiratória, porque se o meu doente estiver nessa situação, tem poucos minutos para sobreviver. Ok? Então, essa é a emergência número 1.